Estamos apresentando o programa Giro Esportivo aqui na sua Mega Rádio de Vitória da Conquista. E como eu prometi, nós vamos falar de judô ao vivo aqui no nosso estúdio. E eu tenho o prazer de receber um amigo de longas datas, o Haldane Júnior. Então o Haldane está aqui para a gente falar sobre judô, que é esse esporte maravilhoso e que eu tive a honra de, na primeira edição do Giro Esportivo aqui na Mega Rádio, trazer o precursor do judô em Vitória da Conquista, que foi o professor Dalmastro. Então, do primeiro Giro Esportivo aqui na rádio, a gente está chegando agora nesta edição, trazendo aqui mais um professor que é referência e que tem um trabalho prestado aqui na nossa cidade de Vitória da Conquista. Haldane, seja muito bem-vindo ao Giro Esportivo, é um prazer recebê-lo aqui na nossa Mega Rádio. Bom dia, Júnior, bom dia, ouvintes da Mega Rádio, prazer é todo meu, já sou cliente antigo aí, né? Do Giro Esportivo, esse programa que tem apoiado bastante o esporte e a gente fica feliz em fazer parte desse time. Pois é, Haldane, a gente falando de judô e a gente vive num mundo tão agitado hoje, tão corrido. Eu conversava com ele em off aqui agora, as crianças muitas vezes estão agitadas e de repente a gente vê no judô um esporte que traz para essas crianças uma coisa que é importantíssima nos dias de hoje, que é o equilíbrio, né? Como é que você avalia hoje a importância, né, desse esporte para a meninada? Júnior, você pegou em um ponto crucial aí, na evolução, no desenvolvimento, né, da criança de hoje em dia. Claro que a gente sabe que não é a mesma coisa, as informações chegam muito rápidas, né? Verdade. Nós temos aí a questão dos jogos eletrônicos, da internet, e acaba atrapalhando diretamente no desenvolvimento. E o judô vem aí apoiar, como todos os outros esportes, né? A gente sabe os benefícios que o esporte traz, e o judô é um esporte altamente indicado, né? A Unesco sempre endossando, avalizando essa linha de raciocínio da gente, né? Que o judô é o melhor esporte para a criançada até 10, 12 anos. E a gente tem a certeza do desenvolvimento, da autossegurança, de todos os pontos positivos que o judô e o esporte em geral traz no desenvolvimento psicomotor, psicológico, né? A autoconfiança, entre várias coisas. A gente poderia ficar aqui uma hora falando dos benefícios que o judô em si traz. Pois é, uma das coisas que me deixa muito feliz, impressiona até no judô, é que como ele consegue trazer para um esporte que, entre aspas, é uma luta, um equilíbrio para a pessoa, né? E isso vem, evidentemente, da origem, né, do judô. A gente sabe que a civilização japonesa tem, historicamente, né, essa questão da disciplina, enfim, né? E isso chega às pessoas independente de como ela como ela chega no judô, né? Ela vai sendo moldada, vai sendo trabalhada para que, de repente, se torne uma pessoa diferente e equilibrada, não é isso, Haldane? Exatamente, você falou a palavra-chave aí. O judô vai moldando a criança, né? A gente vai colocando na cabecinha desde de 3, 4 anos, que é onde inicia-se nessa parte aí de disciplina, e é o ponto-chave, né? A gente transformar, a gente pautar o nosso trabalho, o trabalho do judô na disciplina, coisa que sem ela a gente não vai obter sucesso nunca. Eu sempre falo para os alunos, desde pequenos, né? A gente tem que buscar sempre estar evoluindo. Se você é faixa branca, eu falo com eles quando passa para cinza, azul, que a gente vai diminuindo os defeitos, vamos fazendo esforço. Sim. De acordo às conquistas. Então, dessa forma, a gente tem certeza que essa sementinha plantada vai desenvolvendo, vai crescendo, né? A gente vai regando através das palestras, nos exames de faixa principalmente, onde a sensibilidade deles estão aflorada ali. A gente aproveita esse momento para colocar essa conscientização que sem disciplina eles não irão chegar em lugar nenhum, não vão obter sucesso em nada, porque a disciplina é fundamental. E os japoneses, né? Nada melhor do que um exemplo como os japoneses, que Sim. são altamente disciplinados, e por isso que o judô mais forte está lá, justamente lá no Japão.
Bom, falando aí do judô, de esporte, da importância e tal, mas eu queria voltar agora um pouco no tempo para o atleta, né? Raul Denis, de repente, quando que você descobre o judô? Como é que o judô se torna para você, o esporte se torna depois a sua vida, né? Exatamente. Eu comecei aos 6 anos de idade, comecei porque eu era uma criança muito tímida, e aí meus pais me matricularam no judô justamente para que eu pudesse me sentir uma pessoa mais segura, me sentir uma criança mais, né, integrada, buscar fazer amizades, e o judô me ajudou bastante, foi fundamental. E aí eu comecei a pegar gosto, né, pequenininho, ali com o professor Paulo Neves Rocha, Sim. né, que até hoje está lá também em Salvador, 7º Dan. E aí a gente dedicou assim bastante, são, se não me engano, 54 anos. Eu vou completar de judô, uma vida dedicada a esse esporte maravilhoso, que eu só tenho a agradecer, e no momento agora eu só estou devolvendo aquilo que o esporte me deu de bom. Eu falo sempre nas minhas entrevistas, nas minhas palestras, nas minhas próprias aulas, que eu não quero mais nada para mim, porque eu, graças a Deus, já cheguei em um patamar assim que já me realizei profissionalmente. Então, eu dediquei bastante, acreditei nisso. Eu lembro que na época meus amigos, meus colegas falavam: não, Aldente, você não vai conseguir nada em aspecto nenhum, vai ser uma coisa passageira. E eu negava, acreditava e falava que seria o meu ganha-pão, assim dizendo. E graças a Deus, graças a muitas pessoas que me ajudaram aí, Deus em primeiro lugar, e eu consegui coisas, Patente, que até eu mesmo eu não acredito como eu pude, né, intuitivamente chegar onde eu cheguei, porque são muitas conquistas, modesta parte, eu falo com humildade, mas eu jamais pensei em chegar principalmente ao 7º Dan. Para você ter uma ideia, meu primeiro professor é 7º Dan, então Sim. Eu cheguei a alcançá-lo, né? Muito bem. Professor, com relação a quando você fala que vai devolver isso, e aí a gente sabe que o ser professor é um trabalho fantástico, é maravilhoso, de você transferir para uma criança um conhecimento, para um jovem um conhecimento. Mas tem uma coisa que eu admiro muito no trabalho da Ogawa, é que vocês, a partir de um determinado momento, começam a fazer um trabalho social. E me marcou muito uma entrevista que eu fiz, um trabalho que a gente fez com uma atleta que saía de uma área de risco de onde ela morava, entra num projeto social junto com a Pastoral do Menor, né? Se não me engano foi a Pastoral do Menor, ali na Rua do Cruzeiro, né? E essa menina chegou a ser um dos destaques de Vitória da Conquista, inclusive com grandes participações em campeonatos nacionais. Como que foi, né? Como é que surgiu essa ideia de repente fazer um trabalho social? Qual era a pretensão sua, da Ogawa, quando começou isso? Exatamente, em 1998, né? Já estávamos assim quase que no auge das conquistas, e aí eu conversando com o professor Hudson, aí tivemos essa ideia: vamos fazer um projeto, vamos devolver aquilo que o judô, que o esporte nos proporcionou. Aí tivemos essa ideia, começar por onde? Aí fomos até a Pastoral do Menor, conversamos com Lícia na época, né? Já não está mais entre a gente, e ela de pronto já aceitou a ideia, já abraçou, já encampou a nossa ideia, e aí a gente começou com esse projeto desde 1998 em levar o judô até a academia. Sim. Mas a gente teve algumas dificuldades, né, devido à falta de transporte, são meninos em dificuldades sociais, então a gente achou melhor montar uma academia na própria entidade, né? Uhum. Foi lá na Pastoral do Menor, na rua ali do Cruzeiro, e assim o fizemos. Tivemos grandes alegrias, inclusive essa atleta, né, que você falou, foi a Luana Silva. Exatamente. Uma das grandes atletas de Vitória da Conquista, com certeza entre as melhores da história. Ela foi campeã baiana inúmeras vezes, campeã norte-nordeste, campeã brasileira. Então, tivemos também o Maico, que foi o primeiro faixa preta do nosso projeto, e a gente ainda se encontra apoiando com esse projeto
que faz parte da Academia Ogawa, e levamos muitos títulos. Trouxemos, na realidade, né, para a Vitória da Conquista, muitos títulos através desse projeto, que ainda é vivo, né, de forma mais amena ainda, mas ainda existe esse projeto, né? Inclusive a Luana esteve comigo no Giro Esportivo lá na UESB-FM, quando a gente apresentava lá, e aí eu tive o prazer de depois receber a Luana com uma outra geração de atletas que saíram do mesmo projeto, que já estavam também em destaque, ganhando competições, disputando campeonatos, quer dizer, e a gente vê exatamente isso, o fruto desse projeto que foi feito, dá até hoje resultado, e o que a gente acha mais legal é isso, é porque o esporte, ele transforma a vida. Essas meninas saem de uma região onde elas viviam ali num risco social, e acham no esporte, hoje Luana é uma mulher que já tem filhos, ela tem um trabalho, ela, enfim, se encontrou realmente hoje, se encontra hoje como uma mulher realizada, eu tenho certeza disso, porque o esporte fez isso, né? Através daquele primeiro dia que de repente ela entrou lá naquele grupo, né? Lá na pastoral, e descobriu ali a melhor coisa do mundo, né? Eu acho que isso é fantástico. A gente está vendo um trabalho sendo feito agora pela uma atleta também aqui de Vitória da Conquista, que é exatamente para atender uma população carente que tem a necessidade e que tem toda a condição, se dada a possibilidade para eles, de se tornarem grandes atletas, né? Isso é muito bacana. Eu me lembro de um episódio que ficou marcado e vai ficar marcado pro resto da minha vida. Teve um ano que nós tivemos 5 atletas do projeto social Judô para Todos, que é esse nosso grande projeto, ganharam os melhores atletas da Bahia do ano. Não me lembro o ano, mas foi muito emocionante. A gente ia sendo chamado, né? Os meninos da Algal iam sendo chamados, fulano de tal, ciclano. E aí, junto com aqueles meninos bem arrumados, de paletó, de blazer, vinha, né? No vestiário, quando estávamos assim trocando a roupa no hotel para irmos para o evento, eles assim com as roupas mais simples, alguns até assim rasgados, um mostrando para o outro, e a gente acabou que ficando assim, né? Sem jeito, mas falou, não, a gente tem que mostrar a nossa realidade. E aí, quando eu vi aqueles meninos subindo juntamente com aqueles outros meninos, né, de um poder aquisitivo melhor, eu fui aos prantos e tive que esconder lá atrás, me lembro como hoje, lá na arquibancada, né? E aí me abaixei, chorei bastante, mas chorei de alegria, de orgulho daquele trabalho, né? Aqueles meninos sem oportunidade quase que nenhuma, e através do judô eles estavam ali recebendo o prêmio de melhores atletas da Bahia. Então, isso é muito significativo, né? Essas crianças, talvez, esses jovens de hoje já, vários adultos já, com certeza não iriam ter essas oportunidades de ficar em hotéis, em ficarem até em hotel 5 estrelas. Muitas vezes até de viajar, né? De viajar, de conhecer praticamente o Brasil todo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Alagoas, né? Sergipe, enfim. São conquistas assim que ficarão para a eternidade na minha mente, com certeza na mente dessas crianças também, né? Dessa forma a gente tem certeza que faremos deles cidadãos melhores. Pois eu inclusive quero fazer justiça, né? Eu estava falando agora há pouco da menina, da atleta, ela tem 19 anos, ela é a Juliane Silva, que foi medalha de bronze no Mundial de Muay Thai na terra onde surgiu o Muay Thai. Quer dizer, ela não foi em qualquer lugar, ela foi lá no berço, é como um judoca ser campeão no Japão, né? Então ela foi medalha de bronze, foi campeã brasileira, vai de novo no Mundial, e ela tem um trabalho social ali no Conveima, e a gente até marcou com ela, já conversou com ela para trazer o pessoal aqui para fazer um bate-papo também, porque eu acho que o esporte é isso. Eu acho que aquilo que a ONU, né, fez um estudo, que a cada dólar investido no esporte, você deixa de investir 3 na doença, porque fala na saúde, mas na verdade na doença. É quando que alguém vai para o hospital, alguém adoece, alguém vai para o pronto-socorro. Então o esporte, ele livra as pessoas de uma série de questões. E aí, professor, esse projeto com certeza dá também um sentido ainda maior a toda a tua trajetória enquanto professor, né?
Pois é, eu fico muito feliz, né? É uma coisa que eu não sei se eu errei ou se eu acertei em ter divulgado pouco, né? Porque foi uma coisa que a gente nunca teve assim retorno financeiro nenhum, Sim. nunca recebi um centavo desse projeto, mas talvez eu poderia ter divulgado mais para que a gente pudesse ainda receber mais apoio, né? Com certeza. Mas como eu não sou uma pessoa de política partidária, eu evitei durante minha vida toda, né? Isso daí. Mas pelo menos ficou o meu exemplo, porque esse exemplo a gente pegou de outros professores mais velhos e aí a gente vai dando continuidade a esse tipo de judô. E hoje a Bahia, para você ter uma ideia, eu acredito, estava conversando com o Diego Santos há uns 15 dias atrás, a gente falando, né, que hoje a Bahia, os judocas são quase que 90% de projeto social. Sim. Então a gente vê a importância nesse aspecto aí, né? E Diego é um menino muito bom, né? Também do interior. Diego é fantástico, é o maior. Um dos grandes judocas. É o maior judoca da história, na minha concepção. Eu falei Ele é isso. maravilhoso. Eu tive o prazer de conhecê-lo quando ele estava no comecinho ainda, ela estava lá na UESB-FM, e é um menino de ouro. A gente vibra demais quando a gente encontra um garoto desse. E né? ele falou um detalhe que eu não sabia. Ele falou em uma entrevista alguns dias atrás, junto comigo, que a primeira competição dele foi nada mais, nada menos que a Copa Ogal. Eu não sabia desse detalhe. Ele falou há 15 dias atrás que ele, inclusive, eu quero deixar o meu agradecimento a ele, ao irmão dele, por estar nos incentivando, né? Por estar reerguendo o judô competitivo da nossa cidade, Vitória da Conquista. E com isso eu quero aqui, em primeira mão, Patente, e com todos os méritos do seu programa, dizer que nós vamos voltar dia 14 e 15 de agosto desse ano de 2026, a etapa do Campeonato Baiano em Conquista. Depois de mais de 15 anos sem esse evento, nós conseguimos, através do deputado Fabrício Falcão, né? Quero agradecer o nosso deputado, já está certo, já está concretizado, já está com essa emenda, né? Para trazer esse evento, e graças a Diego Santos, a Arlon Ferreira, que são os dois irmãos, e a minha estadia aqui durante mais de 50 anos aqui de judô, a amizade também de Fabrício com o Dudu, enfim, através da paixão que ele tem, ele conseguiu isso aí, que é um fato inédito aí pra gente. Ele vai patrocinar todo o evento e ainda vai comprar para ficar na nossa cidade 100 peças de tatame. Então, que bacana. Com certeza será um marco na nossa história esportiva aí do judô conquistense, para que a gente possa resgatar aquele judô forte e competitivo. E é bom a gente sempre estar falando isso, porque o esporte de Vitória da Conquista é maravilhoso, todos os esportes. Quando a gente fala de esporte aqui, a gente está falando de quadra, a gente está falando de rua, a gente está falando de campo, a gente está falando de tatame. Pista de corrida, tudo, né? Corrida, menino, né? Exatamente, né? Nós perdemos, infelizmente, o Leandro algum tempo atrás, agora temos novos, né, jovens chegando aí. O Leandro chegou a ser campeão pan-americano, lá no México, se não me engano. Eu assisti a prova, mandei uma mensagem para ele no mesmo momento que ele ganhou, não era o WhatsApp, como está hoje tão fácil, né? Mandei uma mensagem de e-mail para ele e ele participou do júri esportivo no dia que ele foi campeão. Então, assim, é uma coisa maravilhosa a gente ver o esporte de Vitória da Conquista. E a gente saber que vai voltar a etapa do Campeonato Baiano aqui na nossa cidade é de uma alegria imensa. Precisa voltar o judô, o karatê, né? Todos os esportes que a gente tem aqui na nossa cidade, porque Vitória da Conquista já respirou e precisa voltar a respirar esporte. Essa é uma coisa que eu bato sempre aqui no Giro Esportivo. E não é só futebol, nunca foi nem será. Isso. A gente precisa respirar o esporte, todos os esportes aqui na nossa cidade. O grande momento aqui, o ápice do seu programa é justamente isso, que você faz um trabalho diferenciado de todos os outros, né? Você não divulga apenas o futebol, divulga todas as artes marciais, todas as modalidades, então é o esporte em geral. Com certeza. E isso é bacana, eu aproveito para te parabenizar, e por isso que eu sempre apoiei, sempre estive presente, nunca neguei as entrevistas, o apoio aqui a esse programa,
justamente por isso, porque você dá oportunidade a todas as modalidades esportivas, e isso é fundamental para a gente que pratica esporte. Se alguém tiver interesse de procurar ir ao Gaua para praticar, como é que faz, professor? Como é que está sendo o atendimento? Hoje nós estamos com a nossa sede lá no Bem Querer, onde funcionou há muitos anos atrás a Academia Gaua, que é lá na Rua G, quadra I, número 21, lá no Bem Querer. Então, as portas estão abertas e será um prazer receber para fazer parte dessa equipe vencedora, né? Com humildade a gente fala. Qualquer um de vocês, crianças a partir de 3 anos e meio, já estão lá brincando, fazendo suas atividades. E será um prazer para a gente, Júnior. Muito bem, prazer recebê-lo aqui no nosso programa, professor, e com certeza até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, né? Eu quero deixar claro aqui que o judô continua forte, apesar da parte de competição ter caído bastante, mas vamos deixar isso no passado. O judô está tomando um novo rumo, a união está sendo a nossa base, Júnior. E, inclusive, eu tenho o prazer de ter pela primeira vez um vice-presidente da Federação Baiana de Judô eleito. Né? Eu fui já há 16 anos vice-presidente adjunto, mas dessa vez, pela primeira vez na nossa história, nós conseguimos o convite do professor Marcelo e hoje nós somos representantes legais da Federação Baiana de Judô, sou vice-presidente da Federação Baiana eleito. Então isso nos honra bastante e através desse cargo eu tenho certeza que vamos fortalecer novamente o judô de Vitória da Conquista com união. Essa é a palavra da gente a partir de agora.